Olá pessoal, dando sequência na nossa leitura da obra O Foro de São Paulo, Ascensão do Comunismo Latino-Americano, de Olavo de Carvalho. Bom, o nome desse artigo de hoje é O Comunismo Real. É um artigo de 7 de abril de 2014. Vamos lá. Nos dicionários e na cabeça do povinho semi-analfabeto das universidades, a diferença entre o capitalismo e o comunismo é a de um modo de produção, entre aspas, ou mais especificamente, o da, entre aspas, propriedade dos meios de produção, privada no caso, pública no outro. Mas isso é a autodefinição que o comunismo dá a si mesmo. É um slogan ideológico, um símbolo aglutinador da militância, não uma definição objetiva. Se até os adversários do comunismo a aceitam, isso só prova que se deixaram dominar mentalmente por aqueles que os odeiam. E esse domínio é precisamente aquilo que, no vocabulário da estratégia comunista, se chama hegemonia. Objetivamente, a estatização completa dos meios de produção nunca existiu nem nunca existirá. Ela é uma impossibilidade econômica pura e simples. Ludwig von Mises já demonstrou isso em 1921. E, após umas débeis esperneadas, os comunistas desistiram de tentar contestá-lo. Sabiam e sabem que ele tinha razão. Em todos os regimes comunistas do mundo, uma parcela considerável da economia sempre se conservou na mão dos incontáveis investidores privados. De início, clandestinamente, sob as vistas grossas de um governo consciente de que a economia não sobreviveria sem isso. Mais tarde, declarada e oficialmente sob o nome de perestroika ou qualquer outro. Tudo indica que a participação do capital privado na economia chegou mesmo a ser maior em alguns regimes comunistas do que em várias nações tidas como capitalistas. Isso mostra, com a maior clareza possível, que o comunismo não é um modo de produção, não é um sistema de propriedade dos meios de produção. É um movimento político que tem um objetivo totalmente diferente e ao qual o símbolo propriedade pública dos meios de produção serve apenas de pretexto hipnótico para controle das massas. É a cenoura que atrai o burro para cá e para lá, sem que ele jamais chegue ou possa chegar ao prometidíssimo e inviabilíssimo modo de produção comunista. No entanto, se deixaram a iniciativa privada à solta por saber que a economia é por natureza a parte mais incontrolável da vida social, todos os governos comunistas de todos os continentes fizeram o possível e o impossível para controlar o que fosse controlável, o que não dependesse de causalidades imprevisíveis, mas do funcionamento de uns poucos canais de ação diretamente acessíveis à intervenção governamental. Esses canais eram os partidos e movimentos políticos, a mídia, a educação popular, a religião e as instituições de cultura. Dominando um número limitado de organizações e grupos, o governo comunista podia assim controlar diretamente a política e o comportamento de toda a sociedade civil, sem a menor necessidade de exercer o impossível controle igualmente draconiano sobre a produção, a distribuição e o comércio de bens e serviços. Essa é a definição real do comunismo. Controle efetivo e total da sociedade civil e política sob o pretexto de um modo de produção cujo advento continuará e terá de continuar sendo adiado pelos séculos dos séculos. A prática real do comunismo traz consigo o total desmentido do princípio básico que lhe dá fundamento teórico. O princípio de que a política, a cultura e a vida social em geral dependem do modo de produção. Se dependessem, um governo comunista não poderia sobreviver por muito tempo sem estatizar por completo a propriedade dos meios de produção. Bem ao contrário, o comunismo só tem sobrevivido e sobrevive ainda da sua capacidade de adiar indefinidamente o cumprimento dessa promessa absurda. Essa, portanto, não é a sua essência nem a sua definição, é o falso pretexto de que ele se utiliza para controlar ditatorialmente a sociedade. Trair suas promessas não é, portanto, um desvio do programa comunista.
É a sua essência, a sua natureza permanente, a condição mesmo da sua subsistência. Compreensivelmente, é esse mesmo caráter dúplice e escorregadio que lhe permite ludibriar não somente a massa dos seus adeptos e militantes, mas até seus inimigos declarados, os empresários capitalistas. Tão logo estes se deixam persuadir do preceito marxista de que o modo de produção determina o curso da vida social e a política, e é quase impossível que não acabem se convencendo disso, dado que a economia é a sua esfera de ação própria e o foco maior de seus interesses, a conclusão que tiram daí é que, enquanto estiver garantida uma certa margem de ação para a iniciativa privada, o comunismo continuará sendo uma ameaça vaga, distante e até puramente imaginária. Enquanto isso, vão deixando o governo comunista ir invadindo e dominando áreas cada vez mais amplas da sociedade civil e da política, até chegar-se ao ponto em que a única liberdade que resta, para alguns poucos de certo, é a de ganhar dinheiro, com a condição de que sejam bons meninos e não usem o dinheiro como meio para conquistar outras liberdades. Ao primeiro sinal de que o empresário, confiado no dinheiro, se atreve a ter suas próprias opiniões ou a deixar que seus empregados a tenham, o governo trata de fazê-lo lembrar que não passa de um beneficiário provisório de uma concessão estatal que pode ser revogada a qualquer momento. O Sr. Silvio Santos é o enésimo a receber esse recado. É assim que um governo comunista vai dominando tudo em torno, sem que ninguém deseje admitir que está vivendo sob uma ditadura comunista. Por trás, os comunistas mais experientes riem. Haha, esses idiotas pensam que o que queremos é controlar a economia. O que queremos é controlar os seus cérebros, seus corações e sua vida. E já controlaram.